Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu vou falar sobre o público da sua HQ. Antes de continuar, eu queria dar um recado rápido, lembrando do meu curso Como Criar HQ.com. Você pode acessar no link aqui que está na descrição, é só clicar e ir direto para lá. Lá você vai ter todas as informações sobre o curso. Basicamente você vai ter uma ideia e você vai terminar o curso com um quadrinho pronto. Esse é o objetivo do curso. Então acessa lá comocriarhq.com ou clica aqui no link da descrição e lá você vai entender melhor como funciona. Eu recebi uma pergunta há pouco tempo atrás sobre pesquisa científica, né, fatos históricos em relação ao conteúdo da HQ, assim, como se fosse uma pesquisa, né, e também sobre os limites da violência ou do que se pode mostrar. Essa não é uma pergunta muito comum, eu não recebo muito, então achei super interessante abordar um pouquinho desse assunto público-alvo. Quando a gente conta uma história, normalmente a gente quer passar alguma mensagem através dessa história. E para poder trazer essa mensagem, você tem que saber para quem você está falando. A mensagem ela só é útil, ela só tem um objetivo quando você sabe para quem você está querendo passar essa mensagem. Não adianta eu querer passar uma mensagem sobre quadrinhos para um público que não tem interesse em criar quadrinhos, por exemplo. Né? E a mesma coisa acontece quando você vai contar uma história. Você precisa saber para quem você está querendo passar aquela mensagem, para quem você está querendo contar aquela história. Existem diversos gêneros diferentes de quadrinhos, de tipos de história, mas todas elas têm uma coisa em comum, elas são focadas num público-alvo. Então, quando você quiser criar uma história, você tem que pensar primeiramente para quem você está criando essa história. Isso não serve só para quadrinhos, serve para livro, para séries, para filmes. Então, é importantíssimo no momento que você vai criar a sua história pensar quem vai ler. Se você quer um exemplo bem prático, a gente tem os próprios mangás, né? Os mangás são criados e publicados especificamente para certas idades no Japão. Então eles têm revistas lá, por exemplo, semanais que são para adolescentes meninos. Eles têm revistas semanais que são para adolescentes meninas. Eles têm revistas para adultos, então eles publicam mangás para adultos em uns lugares, para crianças em outro, para adolescentes em outro. E mesmo acertando um público que não é o alvo, isso não quer dizer que não foi feito pensando no público-alvo. Então você pode até fazer uma história, por exemplo, que você pensa que é mais para adolescentes e acabar atingindo algumas pessoas que não entram, não se encaixam nesse quadradinho, né? Isso é muito comum, e inclusive eu acho que é mais comum do que se imagina, né? Mesmo assim eles continuam focando sempre no público-alvo, que é quem vai fazer aí, quem vai consumir esse conteúdo. Então voltando àquela pergunta, quando você vai fazer um quadrinho, uma história baseada em fatos reais ou com alguma pesquisa histórica por trás, a primeira coisa que você tem que saber é para quem que você vai exibir. Então, se você está fazendo essa história para adolescentes, para pessoas, por exemplo, menores de idade, mesmo que a história por trás, a referência histórica por trás da sua história tenha muita violência, você tem que tomar cuidado com a forma como você vai exibir essa violência. Então, a linguagem dos quadrinhos, tanto quanto a linguagem cinematográfica, audiovisual, sempre tem esse cuidado. Mesmo que a história tenha violência, você vai representar ela de uma outra forma, se o seu público-alvo, por exemplo, for menor de idade. Né? Agora, se o seu público-alvo for adultos, aí você já diminui bastante os limites, né, que você vai ter de mostrar coisas que são mais traumáticas assim, na sua história. Então tudo depende do público para o qual você está escrevendo, desenhando, criando o seu quadrinho naquele momento. Então normalmente quando a gente começa a fazer quadrinhos, começa a contar histórias, a gente faz aquelas histórias que a gente acha legal. Na verdade a gente vai fazer sempre histórias que a gente acha legal, senão não vai ter aquela motivação. Mas a gente está fazendo para o público-alvo bem específico, que no caso é você mesmo. Então você está contando histórias que você gostaria de ouvir, provavelmente, né? Isso pode acabar continuando por bastante tempo, você pode continuar sempre fazendo isso, tendo como público-alvo alguém que é parecido com você, por exemplo. Mas vai existir muitas situações onde você vai querer ter um público-alvo diferente e, por exemplo, fazer histórias infantis, histórias que são para crianças. Normalmente não são crianças que fazem histórias para crianças, então a pessoa que está fazendo a história pensa no público-alvo dela e define a história e a forma como ela vai representar as histórias pensando nas crianças, como as crianças agem, como as crianças querem ver histórias e como que elas vão se empolgar vendo aquela história. A mesma coisa para adolescente, por exemplo. Eu não sou um adolescente, mas alguns dos quadrinhos que eu faço são um pouquinho mais
focados nesse público. Não quer dizer que todos eles são. Na verdade, boa parte dos que eu fiz esse ano, durante esse ano, não são focados em adolescentes. Mas, por exemplo, a minha série antiga, a série Tyler, que eu estou voltando a fazer agora, ela tem um pouco mais essa pegada de história adolescente para início da vida adulta ali. Então, é um foco diferente. Então, eu tenho que saber qual é o tipo da linguagem, qual é o tipo de narrativa que eu vou usar para atingir esse público. Então, para finalizar, lembrando, saiba quem é o seu público, saiba quem é que vai ler a sua história, saiba para quem você está fazendo. Se for para você mesmo, também não tem problema nenhum, porque vão existir pessoas que gostam do mesmo tipo de história que você. Então, isso não é um impeditivo, não vai acontecer, não vai ter nenhum problema se você fizer somente aquilo que você gosta. Mas se você quiser atingir outros públicos ou quiser mirar em um público específico, a limitação do que você vai contar, da forma que você vai contar as coisas, tendo violência, tendo sexo, por exemplo, tem a ver com isso. Então, se você precisar adaptar a sua história para um público diferente, você tem que sempre pensar nas limitações ou até nas vantagens que vai ter essa adaptação. Bom, era isso que eu queria compartilhar aqui hoje. Muito obrigado por assistir. Não esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se interessar. E não esquece de me deixar um comentário falando sobre esse assunto também. O que você acha em relação ao público-alvo? Você já tinha pensado em direcionar sua história para um público específico? Deixa um comentário para mim contando. E não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações clicando no sininho do lado do botão de se inscrever para você receber as novidades, né? Quando eu lançar vídeo novo, você vai receber notificação sempre. Muito obrigado e até a próxima.